if we sail a little bit high? Não fique mais sem internet. Clique aqui e acesse este link. A Indomada, segunda-feira, dia 20 de agosto, às 23h30, e no dia seguinte, às 13h30, Teobaldo José Maier questionou o mistério que envolveu o retorno de Helena Adriana Esteves à cidade, mas ela garante que voltou para se casar com ele. Scarlett Luiza Tomé ameaça fazer greve de sexo caso Ipiranga. Paulo Betti não permite o namoro de Caroline, Nívia Stelman e Felipe Matheus Rocha. Helena volta para a mansão e agradece a Artêmio Marcos Frota, mas ele a ignora. Florência Neuza Borges se emociona com o retorno de Helena para casa. Altiva Eva Wilma pressiona Pitágoras, Ari Fontoura, para fazer Teobaldo assinar a escritura e diz que teme o retorno de Helena. Pitágoras se insinua para Altiva e ela garante que eles vão ficar juntos depois que ele comprar as terras. Artêmio pensa em Helena e sofre. Altiva ameaça Padre José, Pedro Paulo Rangel, caso ele realize o casamento de Maribel, Mônica Carvalho. Beraldo Rodrigo Faro descobre que Felipe vai viajar e planeja conquistar Caroline. Vieira Catarina Abdala diz a Zenilda Renata Sorrá que gostaria que ela tivesse outra profissão. Altiva volta para a mansão e encontra Helena. A Indomada, terça-feira, dia 21 de agosto, às 23h30, e no dia seguinte, às 13h30, Helena Adriana Esteves diz a Altiva Eva Wilma que sabe sobre a situação financeira da família. A Altiva oferece ajuda para os preparativos do casamento, mas Helena dispensa. A Altiva manda Pedro Afonso, Cláudio Marzo, descobrir os planos de Helena, mas ele fica emocionado ao rever a sobrinha. Pedro Afonso abraça Helena e diz que se sente culpado pelo que fez com ela no passado. Helena revela a Pedro Afonso que tem planos para a família e para a cidade e fica surpresa com o carinho do tio. Pedro Afonso avisa que será um aliado para Helena. Mirandinha Betty Faria sofre ao se lembrar das palavras de Pitágoras. Ari Fontoura Dinorá Carla Marins sonha em se casar, mas Zenilda Renata Sorrá tenta convencer a Camélia de que este é um sonho impossível. Betty Noemi Duarte diz a Caroline, Nívia Stelman, que Felipe Matheus Rocha vai sair da cidade. Helena enfrenta Altiva e avisa que Teobaldo José Maier irá tomar café na mansão. Zenilda Renata Sorrá avisa ao Padre José, Pedro Paulo Rangel, que fará uma festa grande para o casamento de Maribel, Mônica Carvalho. Caroline vai atrás de Felipe e pede para ele ficar. Teobaldo chega à mansão. A Indomada, quarta-feira, dia 22 de agosto, às 23h30, e no dia seguinte, às 13h30, Helena Adriana Esteves e Pedro Afonso, Cláudio Marzo, recebem Teobaldo José Maier com hospitalidade, mas Altiva Eva Wilma o hostiliza. Caroline Nívia Stelman vai atrás de Felipe Matheus Rocha e pede para ele ficar. Ipiranga, Paulo Betti e Mirandinha Betty Faria vão atrás dos filhos e acabam discutindo diante de toda a cidade. Ipiranga ameaça Mirandinha e Egídio Licurgo Spínola sai em defesa da juíza. No meio da confusão, Caroline aproveita e marca encontro com Felipe. Pitágoras Ari Fontoura vai à mansão, durante o encontro de Helena e Teobaldo, tentar convencer o comerciante a assinar a escritura. Emanuel, seu Tomelo, conta a Artêmio Marcos Frota que Teobaldo nunca lhe explicou direito sobre a morte de sua mãe. Felipe e Caroline reatam e decidem manter em segredo o namoro. Teobaldo pede para conversar em particular com Helena e ela diz que quer se casar em 10 dias. Teobaldo propõe fazer um contrato pré-nupcial e diz que quer dar um presente para a noiva. Helena escolhe a usina como seu presente de casamento. A Indomada, quinta-feira, dia 23 de agosto, às 23h30, e no dia seguinte, às 13h30, Teobaldo José Maier
Fica surpreso com o pedido de Helena, Adriana Esteves, mas presenteia a noiva com Alzina. Ao saber que Alzina, agora, pertence à sobrinha, altiva, Eva Wilma, passa mal e desmaia. Florência, Neuza Borges, conta para Artêmio, Marcos Frota, que Helena é a nova dona da usina. Com raiva, ele diz que não entrará mais lá. Altiva fica furiosa com a sobrinha, rasga o livro do cartório e come as folhas. Pitágoras, Ari Fontoura, aconselha Altiva a convencer Helena a desistir da usina. Altiva esbraveja com Pedro Afonso, Cláudio Marzo, por causa da usina e leva fora do marido. As beatas da cidade planejam roubar a santa da igreja para impedir o casamento de Maribel. Mônica Carvalho. Artemo diz a Helena que ela está se vendendo para Teobaldo e pede para que ela não fale mais com ele. Altiva aconselha Helena a desistir da usina. Santinha, Eliane Giardini, pede mais tempo para ficar na casa de Richard. Flávio Galvão, para se preparar para enfrentar Altiva. Cleonice, Ana Lucia Torre, diz ao padre, Pedro Paulo Rangel, que precisa se confessar, enquanto Lourdes, Sônia de Paula, coloca calmante em sua bebida. Pitágoras vai à casa de Teobaldo para fazer uma última oferta pela usina. A Indomada, sexta-feira, dia 24 de agosto, às 23h30, e no dia seguinte, às 13h30, Pitágoras, Ari Fontoura, insiste com Teobaldo, José Maier, e diz que o comerciante perderá um grande negócio dando a usina para Helena, Adriana Esteves. Teobaldo desconfia do grande interesse do político pelas terras, mas ele garante que um grupo japonês quer se instalar na cidade. Teobaldo pergunta se Helena tem interesse no negócio, mas ela recusa para a frustração de Pitágoras. Com raiva o político desconta tudo em Doroti, Flávia Alessandra. O padre, Pedro Paulo Rangel, bebe uísque com calmante e adormece. Durante o jantar na casa do comerciante, Emanuel, seu tomelo, tem uma crise e diz Helena que não quer que ela se case com Teobaldo porque não quer que Artêmio, Marcos Frota, sofra. Altiva, Eva Wilma, Cleonice, Ana Lucia Torre, e Lourdes, Sônia de Paula, aproveitam o sono do padre e roubam a imagem da igreja para a procissão. Egídio, Licurgo Spínola, vai à casa de Mirandinha, Betty Faria, durante a noite e Felipe, Matheus Rocha, desconfia do comportamento dele. Altiva e as beatas escondem a imagem na mansão, mas Pedro Afonso, Cláudio Marzo, vê tudo e dá uma dura na esposa. Teobaldo pede um beijo para Helena, ela hesita, mas ele a beija. A Indomada, sábado, dia 25 de agosto, às 23h30, e no dia seguinte, às 13h30, Helena, Adriana Esteves, fica chateada com o beijo de Teobaldo, José Maier, e pede para que ele esqueça o que aconteceu. Altiva, Eva Wilma, confessa para Pedro Afonso, Cláudio Marzo, que vai usar a imagem na procissão e ele resolve devolver a santa para a igreja. Altiva compara a Helena, Adriana Esteves, a Eulália, mas ela avisa que seu fim será diferente. Scarlett, Luísa Tomé, não suporta a noite de lua cheia e sai de casa. Padre José, Pedro Paulo Rangel, flagra Pedro Afonso colocando a imagem no altar e pensa que ele estava roubando a santa da igreja. Teobaldo confessa para Richard, Flávio Galvão, que ainda se sente um estranho na cidade. Scarlett anda pelas ruas da cidade de camisola e é atacada pelo cadeirudo. Scarlett grita, Ipiranga, Paulo Betty, e Mirandinha, Betty Faria, ouvem seu grito e correm para a praça. Pedro Afonso, Richard, Egídio, Licurgo Spínola, Motinha, José de Abreu, Beraldo, Rodrigo Faro, o padre Anfilófilo, Marco Miranda, que passavam pela praça, garantem não ter ouvido nada. Scarlett diz a todos que teve apenas uma crise de sonambulismo. Maribel, Mônica Carvalho, se arruma para o casamento. Altiva e as beatas seguem rumo à igreja em procissão. Helena pede para conversar com Teobaldo sobre o beijo. O resumo da novela Indomada Viva é disponibilizado pela TV Globo, podendo haver alterações de acordo com a edição da novela.